O grande coibidor. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 6 a 8, 28 de novembro. Se Satanás está esperando para apresentar o anticristo ao mundo, o que o está impedindo de permitir que esse líder maligno suba no palco do teatro mundial neste momento? Por que está demorando tanto para o diabo, por fim, trazer esse homem à atenção do público? Paulo respondeu a essa pergunta ao escrever 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 6 ao 8. Ele disse: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Perceba que Paulo diz: e agora sabeis. Em grego, a sentença poderia ser mais bem traduzida como: agora que eu já lhes contei todas essas coisas, vocês já devem saber. Isso é importante, porque nos diz que Paulo já havia informado os crentes de Tessalônica sobre os eventos que ocorreriam nos últimos dias. Paulo havia passado apenas alguns meses com a igreja de Tessalônica. Portanto, a partir dessa passagem da Bíblia, podemos ver a importância que ele atribuiu à capacidade de eles compreenderem os eventos do fim dos tempos. No pouco tempo em que esteve com os crentes de Tessalônica, Paulo os instruíra tão bem acerca dos acontecimentos dos últimos dias que agora podia lhes dizer: como eu já lhes disse todas essas coisas, vocês já têm a obrigação de saber. Deixe-me perguntar-lhe: se Paulo usou parte de sua breve estada na igreja de Tessalônica para ensiná-los acerca dos eventos que ocorreriam nos últimos dias, isso não nos diz que a nossa compreensão desse assunto deve ter uma prioridade muito alta? Não podemos fechar os olhos a essas verdades da palavra de Deus. Se Paulo considerava esse tema tão importante a ponto de apresentá-lo a um grupo de novos crentes, quanto mais nós, crentes experientes, precisamos entender o que a Bíblia ensina acerca dos últimos dias? Paulo disse aos crentes de Tessalônica que uma força detém o anticristo de ser revelado. Embora o grego não declare especificamente a identidade da força coibidora citada nesse versículo, parece sugerir que Paulo está se referindo ao poder sobrenatural do Espírito Santo. Pense nisso. E se o poder do Espírito de Deus fosse subitamente retirado ou removido da terra? Seria apenas uma breve questão de tempo até o diabo consumar rapidamente seu sonho de dominação do mundo. Veja, o Espírito Santo é o grande coibidor e está impedindo esse mal de acontecer hoje no mundo. A Bíblia usa a palavra detém para descrever essa obra coibidora do Espírito. Em grego, trata-se da palavra katexo, que transmite a ideia de manter algo preso ou suprimir algo. Está claro que esse é um mal tão horrendo que precisa ser mantido preso, contido ou suprimido para não ser solto a fim de liberar uma ampla gama de efeitos perversos. A força sobrenatural a que Paulo se refere está retardando, atrasando e adiando o mal que anseia por ser totalmente liberado e colocado em operação. Pedro nos conta por que o Espírito de Deus está retardando, atrasando e adiando esse momento terrível do fim dos tempos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz que Deus está não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está retardando o dia definitivo do mal para dar aos incrédulos mais tempo para se entregarem a Ele arrependidos.
Porém, logo chegará o dia em que o grande coibidor será afastado, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Quando esse dia chegar, o poder coibidor que vem atrasando continuamente a dominação mundial pelo mal e pela ilegalidade será removido. Será como se de repente ele fosse erguido em meio a tudo. Naquele momento, as forças malignas que foram suprimidas durante muito tempo serão subitamente liberadas e seus planos, propósitos e desejos malignos serão bruscamente energizados. Quando a força coibidora sobrenatural for removida, esses eventos ocorrerão rapidamente e sem hesitação, porque o coibidor estará fora de cena. Uma vez removido o coibidor, o anticristo será revelado. A palavra revelado provém de apocalupto. A palavra grega apo significa longe e calupto se refere a algo velado, coberto, oculto ou escondido. Quando essas duas palavras compõem uma só, formam a palavra apocalupto, que descreve um véu que foi removido, expondo o que estava por trás dele e oculto ou escondido da visão. Quando o poder coibidor do Espírito Santo tiver sido afastado, nenhuma força estará mais presente para conter as forças malignas. Portanto, esse líder maligno que estava oculto e escondido da visão do público aparecerá de repente. Nesse momento, parecerá que uma cortina de palco foi aberta para ele poder fazer sua grandiosa aparição ao mundo. Levando todas essas palavras gregas em consideração, uma tradução interpretativa de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 6 ao 8, poderia ser: Agora, à luz de tudo o que eu lhes disse antes, vocês têm a obrigação de estar bem cientes de haver uma força sobrenatural em operação, impedindo a materialização dessa pessoa e a revelação de sua identidade. Esta força coibidora a que me refiro é tão forte que atualmente está freando e impedindo a revelação dessa pessoa perversa, protelando e adiando sua manifestação. Porém, quando chegar um momento certo, esse ser maligno não será mais retido e surgirá no cenário mundial. O véu que tem escondido sua verdadeira identidade e o tem ocultado da visão mundial será repentinamente removido e evaporará, e ele ocupará o centro do palco para que todos saibam quem ele é. Esses eventos vêm sendo preparados secretamente há muito tempo, mas o mundo não percebe que um plano secreto está sendo executado bem debaixo de seu próprio nariz. A única coisa que impediu esse plano de já estar consumado é a força sobrenatural que o tem coibido até agora. Algum dia, porém, essa força não estará mais presente, e quando isso acontecer, esses eventos ocorrerão rapidamente. A remoção dessa força coibidora sinalizará o momento em que, por fim, o iníquo fará a sua grande aparição ao mundo. Você consegue imaginar com que rapidez o mal dominaria o mundo se o Espírito de Deus parasse de coibir a presença do mal? Por Deus estar coibindo essa força do mal para dar aos homens mais tempo para se arrependerem, nós ainda estamos vivendo em um período de graça, no qual todos podem invocar o nome do Senhor e serem salvos. Estamos verdadeiramente vivendo em um período de graça que Deus está oferecendo ao mundo imediatamente antes de o pior mal da história humana se manifestar na Terra. Se você não tem passado muito tempo orando por seus amigos e entes queridos não salvos, por que não começar hoje a dar alta prioridade a orar pela salvação deles? Neste momento, Deus está coibindo o mal para que os seus amigos e toda a humanidade tenham uma última oportunidade de entregar-se em arrependimento a Ele, antes de o fim da era ser consumado e todas as profecias da Bíblia se cumprirem. Quais dos seus amigos precisam ser salvos? Quantas vezes você ora por eles? O que você está fazendo para assegurar-se de que eles tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo?
Se você possui as respostas de que eles precisam, mas não as compartilha, como pensa que se sentirá quando estiver diante do tribunal de Cristo? Se você se empenhar em apresentar seus entes queridos a Jesus, mas eles se recusarem a ouvir, pelo menos seu coração estará livre da culpa no dia em que você estiver diante de Jesus. Por isso, por que não começa a orar por eles hoje? E enquanto você estiver naquele lugar de oração, peça ao Espírito Santo para lhe dar outra chance de compartilhar o Evangelho com aqueles que você conhece e ama. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu agradeço por coibires as forças do mal que querem se manifestar hoje no mundo. É difícil imaginar como o mundo seria se o teu Espírito não mais coibisse o mal no coração dos homens. Eu agradeço por operares no mundo hoje e agradeço por dares aos meus amigos, parentes, colegas e conhecidos uma última chance de se renderem a Ti. Ajuda-me a reconhecer momentos divinamente designados em que eu possa apresentar o Evangelho aos que estão perto de mim. E te peço que me ajudes a formular as minhas palavras para que eles possam entender o que lhes estou comunicando. Espírito Santo, enquanto eu falar com as pessoas, peço que tu faças a obra de convencimento no coração delas, para que tenham o desejo de crer e arrepender-se. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Quem são os membros da família, amigos, colegas ou conhecidos incrédulos com quem você está mais preocupado? Você já os colocou em uma lista de oração para ajudar a lembrá-lo de orar diariamente pela salvação deles? Antes de você ser salvo, alguém orou regularmente pela sua salvação? Quem foi essa pessoa? Depois de ter entregado sua vida ao Senhor, você não ficou grato por alguém ter se importado o suficiente para orar por você? Você já dedicou tempo a agradecer a essa pessoa por fazer da sua salvação uma alta prioridade durante o tempo de oração dela? Alguém que você encontrará hoje poderia estar aberto se você compartilhasse a boa nova de que Jesus morreu por ele? Quem é essa pessoa? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.